Olá, torcedor tricolor, muito bom dia, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos acompanhar a repercussão dessa vitória do Fluminense, né, que valeu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vou trazer para vocês aqui um cortinho da ESPN Brasil, pós-jogo dessa partida aí, com tudo do que rolou no jogo, beleza? Chega dando aquela moral de sempre no like aí, aperta o botão de hypar também se aparecer para você aí, ajuda o amigo do canal, beleza, galera? Grande vitória do Fluminense, né? A torcida vaiou um pouco também no final, mas o importante foi a classificação. Vamos acompanhar aqui o conteúdo. Então vamos começar no Maracanã. Vamos lá ver como foi a vitória do Fluminense, primeiro com os números. Olha só, Fluminense 2, Operário de Ponta Grossa 1. O Flu teve um pouco mais de posse de bola, 52% contra 48% do time paranaense. Finalizações, 22 do Flu, 13 do Operário. No alvo, 8-5, vantagem tricolor também, assim como grande chance 6-2. Ações na área rival, o placar 28-10. Vamos lá, contato com o Cícero Melo, que acompanhou tudo de perto. Teve vaia no final, hein? Torcida tricolor não está satisfeita com o Zubeldia, não? Conta tudo para nós, Cícero Melo, boa noite. Boa noite a você, meu amigo Edu Elias, Elton Serra e ao fã de esporte, especialmente ao torcedor tricolor das Laranjeiras. Fluminense e Operário de Ponta Grossa do Paraná jogaram esta noite aqui no Maracanã, valendo uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi o segundo jogo, né? O jogo de volta, confirmo, para um público muito pequeno de apenas 11.703 torcedores e até com um público razoável da equipe do Operário do Paraná. O Fluminense não vencia 4 jogos, eram 2 derrotas, 2 empates. A última vitória tinha sido no dia 26 de abril, Campeonato Brasileiro, quando venceu aqui mesmo no Maracanã, a Chapecoense por 2-1. Esse jogo valeu para o Fluminense, que acabou se classificando para a fase oitavas de final, uma premiação de 3 milhões de reais. O jogo que parecia fácil para o Fluminense no primeiro tempo, o time abriu placar logo aos 7 minutos num pênalti de Índio em Lúcio Acosta, que Savarino cobrou muito bem, e logo depois, ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, o Fluminense aumentou para 2-0 com um gol de Lúcio Acosta. O Fluminense teve a oportunidade de golear. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, mão na bola do Cuenu, o John Kennedy pediu para bater, com o Savarino em campo, que é um excelente cobrador. Bateu mal, chutou no travessão, a bola acabou indo para fora. Depois teve aí aos 15 minutos uma expulsão do Lúcio Acosta, que o árbitro da partida, o João Vitor Gobi, acabou indo ao VAR e ele fez essa observação do lance e acabou voltando atrás. Tirou o cartão vermelho e deu apenas o cartão amarelo para o Lúcio Acosta. Aos 37 minutos, o Operário acabou diminuindo o placar com o Felipe Augusto. Teve ainda uma expulsão aos 42 minutos do Edwin Torres. Edwin Torres, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo assim, o jogo ficou nervoso para o Fluminense, porque mais um gol do Operário e a decisão da vaga para as oitavas de final acabaria sendo nos pênaltis. O Fluminense saiu de campo classificado, mas muito vaiado pela sua torcida. Agora, Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 16ª rodada da competição, jogo que mudou de horário. Seria às 8h30 da noite. Fluminense conseguiu, junto à CBF, passar esse jogo para as 7 horas da noite. Por quê? Porque vamos ter aí a apresentação oficial do novo contratado, novo ídolo da torcida, o Hulk, que veio do Atlético Mineiro. Isso vai ser feito antes do jogo, para vir mais público no sábado à noite ao Maracanã. Então o Fluminense conseguiu essa antecipação do horário e agora a classificação para as oitavas de final já foi obtida e o Fluminense pensa no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, Edu Elias, para o Elton Serra e para o Fã de Esportes. Obrigado, Cícero. É isso. Pensando no Bolívar também, né? O jogo da semana que vem, Libertadores precisa ganhar por 3-0 para depender só das próprias forças. Vamos lá, ao vivo com o técnico Luiz Zubeldia. Faz oitavas de final da Copa do Brasil. Mais um jogo que poderia ter sido mais tranquilo, com um placar melhor, placar mais elástico, acabou de uma forma um pouco dramática, a torcida vaiando. Mas aí eu queria te falar do lance do pênalti. Isso já aconteceu mesmo antes de você aqui no Fluminense, de algumas vezes. O Calegari aconteceu no jogo contra o Botafogo, em 2023.
O Paulo Henrique Ganso estava em campo, era o cobrador oficial de pênaltis, e o Calegari, que nunca tinha cobrado um pênalti, pediu para bater, bateu, perdeu, e quase que o Fluminense perde o jogo. Depois disso teve o René também no Campeonato Carioca, que não era um cobrador oficial, nunca cobrou pênalti no Fluminense, a não ser em disputa de cobrança de pênalti. Bateu, perdeu contra o Vasco. E hoje se repetiu com o Savarino em campo, que é o cobrador oficial, pelo menos tem sido com você. Estava em campo, o Fluminense ganhava bem de 2-0, poderia ter aumentado para 3-0, liquidar o jogo. E aí o John Kennedy, parece que pediu para bater, desperdiçou e o Fluminense acabou sofrendo o gol e ficou uma situação complicada. Como é processado essa definição de quem bate pênalti, independentemente do resultado, se está ganhando, perdendo, está classificado ou não? Por exemplo, hoje, John Kennedy pediu sua autorização para bater, você autorizou, ou foi uma decisão dos jogadores dentro de campo? Como funciona isso, por favor? No, es simple. Siempre ponemos dos ejecutores. Ponemos un encargado de penalti, en este caso es Savarino, y un segundo ejecutor, que es John Kennedy. Siempre ponemos dos. Por esta situación, por una situación de que si tenemos dos penales, por una situación que si Savarino no quiere volver a patear el segundo penal, tener una opción concreta. Hay entrenadores que dan un solo ejecutor, nosotros damos siempre dos, el 1 y el 2. Entonces está planificado, después por supuesto que teníamos, y coincido, teníamos para poder hacer el tercero, no se dio, terminamos sufriendo, tuvimos más chances, pero bueno, al final pasamos y bueno, que es la prioridad. Estamos en ese momento donde nos cuesta todo el doble, aún los partidos que hacemos unos 70, 80 minutos muy buenos, que justificadamente nos podemos ir, o podemos poner 3-0 en el marcador, los terminamos sufriendo. Y bueno, será el momento del semestre en donde cuando se gana se sufre, pero aún así tenemos que ir cumpliendo los objetivos. Hoy el objetivo era pasar, nos hubiese gustado ganar, golear y gustar. Estuvimos a un gol de que eso suceda y terminamos sufriendo, pero bueno, pasamos, que era la prioridad. En cuanto al penal, creo que fui claro, ejecutor era Savarino, segundo ejecutor John. Siempre me gusta poner al centroatacante como ejecutor de penales. Zubadia, boa noite. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Zubadia, dos últimos 10 jogos, o Fluminense só não sofreu gol em um deles, né, que foi justamente o jogo de ida contra o Operário, que foi 0-0. O time vem sofrendo bastante com erros defensivos hoje, mais uma vez ali com o James, com um erro sistemático do time. E você vem mudando a zaga entre os jogos, né? O Ignacio foi titular nos últimos 2 jogos de Libertadores e o James vem jogando mais no Brasileirão. Qual que é o seu critério nesse momento para escolher o jogador que faz dupla com o Freitas nos jogos? E se você vem tendo muita dificuldade com as peças que você tem no elenco para ajustar essa defesa que vem sofrendo bastante nos últimos jogos? Muito obrigado. Bueno, sí, son goles, algunos goles son evitables, La verdad que no hablé con James qué sucedió ahí en ese cruzamiento, cuando parecía que la tenía controlada para rechazar, no sé qué habrá pensado. Y el criterio, yo creo que hay 3 centrales, zagueros, que están posicionados para ser titular, de Janeiro para aquí, de enero para aquí, y esos 3 siempre han sido Juan, James e Ignacio. Después le hemos ido dando partido a Milán, y bueno, y un poquito más, con mucho menos minutos, Igor. Pero entre esos 3, me parece que son 3 centrales que por experiencia en el Brasileirão o por experiencia en este medio, entre ellos siempre he tomado la decisión en la mayoría de los partidos que jueguen, ¿no? Pero bueno, es cierto que estadísticamente hemos recibido goles, a veces no por dominio, sino por cosas puntuales. Y bueno, estamos en ese momento, no sabría decirte el por qué. Puede ser un poco de inseguridad porque no veníamos ganando,
momento del año. Viste, hay veces que el equipo tiene una seguridad o ligás o tenés suerte y no te convierten. Pero bueno, evidentemente es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que mejorar porque es una lástima. Creo que tenemos las condiciones para mejorarlo. Tá aí o técnico Luiz Zubeldia falando depois da classificação, 3 milhões na conta, está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí tá a pergunta, aliviou a pressão? Desde a estreia do técnico Luiz Zubeldia, foram 49 jogos do Fluminense, 27 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Aproveitamento superior a 62%, 69 gols marcados, 45 sofridos. O Fluminense, então, classificado com essa vitória sobre o Operário de Ponta Grossa, o atual bicampeão paranaense, né? Conta com jogadores, o Bosquilha fez uma boa partida, o Pablo, conhecido do Atlético Paranaense, de São Paulo. Enfim, um adversário respeitável, mas da Série B, do oitavo colocado da Série B. O Fluminense é o terceiro da Série A. Começa muito bem o jogo, né, Elton? Parecia que ia atropelar o Operário. Teve a chance de fazer 3-0 com o pênalti perdido. Mas acaba com esse clima que a gente viu na coletiva, de explicações, a insegurança. E eu acho que a falha do zagueiro Gemes tem muito a ver com isso também, né, Elton? Sim, os dois tempos foram assim, né? O Fluminense começando melhor e depois caindo de rendimento ao longo dos 45 minutos. Começou o jogo muito bem, fazendo essa marcação-pressão, roubando a bola no campo de ataque, com senso de urgência, né? O Fluminense precisava disso para poder se classificar. E conseguiu fazer 1-0, fazendo essa pressão e o pênalti sendo cometido. O Savarino batendo muito bem. O Fluminense é uma equipe que tem essa característica, né? De ter pontas rápidos, de jogar com um pouco mais de intensidade, tendo o Canóbio construindo pelo lado direito e o Savarino pelo lado esquerdo. E fazendo essas ultrapassagens dos laterais, são laterais ofensivos, né? Hoje o Guga e o Arana pelo outro lado. Mas funcionou muito mais por dentro, funcionou muito mais pelo corredor central. O time do Operário tentou se fechar por ali, travando os lados do campo, e o Fluminense tentando jogar por dentro. E aí acontece o segundo gol dessa forma, inclusive, né? A grande notícia do Fluminense nas últimas semanas, nessa sequência ruim, é o Lúcio Acosta de volta e sendo importante, de novo foi importante, foi para mim o melhor jogador do Fluminense em campo. E o Fluminense fez 2-0. Mas aí aquela questão, Edu, foi um time que caiu de rendimento no segundo tempo, teve a chance dos 3-0, e o Zubeldia fala isso, né, da questão do resultado, poderia ser diferente, talvez a história seria contada de uma outra forma, mas é um time que teve a chance do 3-0 e o pênalti desperdiçado pelo John Kennedy, teve até um cartão vermelho que depois foi retirado, né, então o Fluminense continuou com 10 e na sequência o Operário conseguiu diminuir o placar, e aí foi aquela pressão final de um time que foi pro tudo ou nada. O Fluminense é um time que vive como muitos outros da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um bom time titular, tem 2 ou 3 reservas que conseguem manter o nível quando os titulares saem, mas carece de uma profundidade maior de elenco. E está sofrendo com isso nesse momento da temporada, jogando Libertadores, jogando Brasileiro e jogando Copa do Brasil. E é essa questão, Edu, porque vem de 3 jogos sem perder, mas vem de 3 jogos onde o desempenho acaba deixando o torcedor desconfiado. 2 empates, né? Um na Libertadores e um no Brasileiro, empatou com o Vitória no último fim de semana e agora vence o Operário. Desses 3 jogos, o jogo mais importante para vencer é esse, né? Porque traz uma classificação para a próxima fase, garante uma grana também para os cofres do Fluminense, e você sobrevive numa competição onde o Fluminense chegou na semifinal da temporada passada. Então, acabou sendo um resultado importante, mas de um desempenho ainda abaixo, por isso o torcedor reconhece, primeiro, indo pouco ao estádio, menos torcedores do que se imaginava, no Edu, no Maracanã, e ao fim da partida vaiando a equipe mesmo, o Fluminense vencendo. Muito bem, momentos curiosos dessa partida. Vamos colocar na tela. O Edwin Torres foi personagem, né? Que ele entra, faz a assistência para o gol do Operário, na sequência toma um cartão amarelo. Ele jogou menos de 10 minutos. Tem uma história para contar para toda a família, a vida toda. Joguei no Maracanã. E aí ele toma um cartão amarelo rapidinho, toma outro cartão amarelo, é expulso. Deu a doida no Torres, ô Elton. De maneira totalmente infantil, né, Edu? O primeiro cartão
É aquele cartão totalmente evitável no meio-campo, você com o jogador de costas, não tinha nenhuma chance de progressão ali para levar perigo. Esse segundo ele tentou matar a jogada, uma boa cavada do Savarino, mas a falta foi pro cartão amarelo. Essa aí não tem nenhuma justificativa. Realmente tinha muita história para contar, deixou o Operário com um jogador a menos, mesmo sendo ali na reta final da partida, foi os 42, né, mais ou menos, do segundo tempo que ele levou o segundo amarelo, mas de um time que vinha pressionando, né? Infelizmente para o Operário, o pensamento agora é na Série B, né? O Operário já vinha fazendo esse caminho, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, onde até não vai tão mal assim, né? Brigando por classificação para os playoffs nesse momento. Mas a gente sabe que uma chance de fazer uma zebra, e as cores do Operário, apesar do fantasma ser chamado de fantasma, as cores da zebra, poderia acontecer no Maracanã, acabou não acontecendo no fim das contas. Muito bem, rapidamente, o Lúcio Acosta se destacou, né? A grande notícia, o retorno dele, grande jogador, foi expulso e desexpulso. O VAR chamou, ainda bem, né? Porque claramente ele não pisa ali, não é um lance para cartão vermelho, como pareceu para o juiz ao expulsá-lo. Então, com a ajuda do VAR, o cartão é retirado. Melhor assim, porque claramente não era lance para expulsão. Então é isso, galera. Fluminense classificado, né? O Fluminense conseguiu vencer o Operário, né? É uma partida que tinha tudo para ser uma goleada realmente, né? O Fluminense fez um gol muito cedo, teve oportunidade também de fazer o 2-0, fez, e de fazer 3, né? E acabou depois sofrendo o gol, né? E teve uma pressãozinha no final ali do Operário por conta, né, de ir pro desespero, né? Mas a questão é a seguinte, né, galera? O mais importante nesse caso foi a classificação do Fluminense, né? A gente sabe que não é fácil, galera, jogar 3 competições importantes de uma vez, né? Com um time que tem um elenco, assim, um time titular bom, como o comentarista falou, né? O time titular é bom, tem um ou 2 reserva ali à altura, mas o restante, né, galera, são jogadores abaixo, então acaba em algum campeonato acaba faltando um pouco de força, né? Por conta de ter também esse calendário aí insano que é o calendário brasileiro, né? O Fluminense está na Libertadores, Campeonato Brasileiro, fazendo uma boa campanha, e também na Copa do Brasil, né, galera? Então é complicado, né? O Zubeldia é sempre muito criticado, né? Mas eu não consigo, sinceramente, achar que o que tem acontecido é culpa dele, não, galera. Os jogadores parece que não levam a culpa de nada, né? Sempre aos treinadores. Isso parece uma coisa. Todos os times é assim, né? Então a gente não entende como é que funciona essa cultura aqui do Brasil, né? Mas é dessa forma que a gente vê, né? Mas a gente tem que ficar feliz com a classificação. O Fluminense conseguiu uma boa grana também, né? Pra ajudar aí a manter o time, né? E é isso, né, galera? Seguir firme aí, pontuando o máximo que puder no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que vai ter a parada da Copa do Mundo aí daqui a um mês. Então, o Fluminense precisa aí continuar vencendo, né? E também tem a questão da Copa Libertadores, né? Será muito bom se o Fluminense conseguir se classificar, conseguir fazer os resultados que precisa, né? Porque tá complicado, né, galera? Mas não é impossível. Eu creio que o Fluminense consegue sim fazer 2 vitórias aí, por um placar legal para conseguir avançar, né, para a fase de mata-mata da Copa Libertadores. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez eu lembro a você, se você puder deixar o like no vídeo, curte aí para fortalecer o canal, beleza? Se você também não for inscrito, se inscreva e ativa as notificações para você sempre receber os conteúdos atualizados. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.